Olá, eu sou Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trazemos uma informação que é para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E hoje nós vamos falar sobre um assunto do seu interesse. Você já pensou em contratar um estagiário para o seu negócio? Aí você pensa, não, eu sou muito pequeno, eu estou começando agora, mas existe sim essa possibilidade. E eu estou aqui com a Mayra Bispo, que é do Instituto Via de Acesso, e vai trazer as informações necessárias para que isso realmente aconteça. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar com vocês. Que bom que deu certo, né? Deu certo. Deu certo. Então, é possível o pequeno empreendedor, uma empresa ME que está começando, é possível ela contratar um estagiário? É possível, sim. Até a gente incentiva os pequenos negócios a realmente contratar essa mão de obra, que é uma forma ali de desenvolvimento pessoal dos jovens, além de desenvolver o negócio do pequeno empresário, do pequeno negócio. E você vai desenvolvendo aquele jovem de forma gradual e estratégico, dentro da cultura ali mesmo do pequeno negócio, e você tem aquele ambiente oxigenado ali de ideias. Olha que bom! E me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho antes da gente entrar nas questões relacionadas a contrato, como que o estagiário chega para a gente, coisa e tal. Vamos falar um pouquinho do Instituto Via de Acesso. Eu sou suspeita para falar, porque eu conheço Via de Acesso, sou uma admiradora do trabalho de vocês, mas conta para a gente um pouquinho desde quando surgiu a proposta. Bom, o Instituto Via de Acesso Rui Leal, ele tem já 22 anos, ele atua nos programas de diversidade e inclusão, seja do programa de estágio, seja do programa aprendiz, também projetos sociais. O nosso propósito é a promoção da justiça social através dos programas de estágio, aprendiz e projetos sociais. Nós acreditamos que as oportunidades, elas não estão em qualquer lugar, mas os talentos sim, independente. E o nosso público ali é a juventude em situação de vulnerabilidade socioeconômica e risco social. Olha que interessante. E eu acho que a maioria das pessoas assim não faz nem ideia, né, de que existem ONGs que fazem esse trabalho e também fornecem essa possibilidade. Hoje, assim, para contratar um estagiário, o que a empresa precisa, né? Então, assim, em termos de documentação, e também em termos de comprometimento para que esse indivíduo esteja ali dentro da empresa exercendo o seu trabalho. Bom, a inclusão produtiva, quando a gente vem do programa de estágio, a gente fala que um dos deveres, por exemplo, do jovem, né? Começa até pelo jovem, é ele estar matriculado e cursando algum momento acadêmico, seja do ensino médio, do técnico, do ensino superior, do tecnólogo, enfim. Aliás, tem algumas instituições que até pós-graduação e mestrado também aceitam a prática ali do estágio. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, a gente fala que é um momento assim que ele tem uma lei que rege ele, que é a 11.788, então ali eles vão ter deveres e direitos recíprocos, seja do empresário, seja do jovem, mas a gente entende que um instituto, por exemplo, fazendo ali o agente de integração, ele contribui muito nessa harmonia, nesse processo. Então, seja na parte de elaboração de termo de compromisso, seja na parte de orientação para o supervisor, carga horária, validade do contrato, enfim, a relação ali fica mais tranquila. Além disso, um dos deveres que é colocado é o seguro contra acidentes pessoais, que a própria lei traz como direito para o jovem. E isso, normalmente, por exemplo, no caso do Instituto, a gente já coloca dentro da nossa contribuição ali para que seja colocado de uma forma muito mais tranquila essa relação e deixa ali numa harmonia, uma segurança jurídica, tanto o empresário quanto o estagiário. Olha que ótimo. Ou seja, ele tem um apoio ali completo. Completo, exatamente. Agora, com relação ao estagiário de hoje, né? Vamos falar um pouquinho do comportamento. Como que é o estagiário hoje? Ele é um estagiário mais comprometido? É aquele estagiário mais... ai, não, tá muito difícil, eu vou desistir. Como que é o perfil? Até por conta da questão da pandemia, eu te pergunto, né? Porque a gente ficou ali muito tempo com jovens fora do mercado. Então, quem já podia ter ingressado numa empresa como um estagiário ou até mesmo para trabalho, teve esses anos aí, digamos, até essa defasagem também em termos educacionais. Como que tem sido a relação desse estagiário hoje?
Bom, pensando no jovem hoje ele é mais conectado, hoje ele é mais rápido, ele tem um interesse muito grande nas questões sociais, então ele é um jovem mais curioso, então ele tem ali, na parte comportamental, um processo assim muito robusto, de muitas informações. Até muitas das empresas ali, né, ou muitas pessoas, elas ainda falam da geração mimimi. E eu não concordo muito, porque é uma geração hoje atual que ela traz para a gente o significado de qualidade de vida e de trabalho. Então, ela traz para a gente a valorização do propósito de uma empresa, mas também o respeito da sua identidade. Ou seja, ali num ambiente de aprendizado mútuo, recíproco, você entende ali também que todas as partes ganham, sabe? Aquele ganha-ganha mesmo, fidedigno. Quando a gente fala da pandemia, realmente a pandemia ela vem ali com um obstáculo muito grande na parte acadêmica, porque ela trouxe para a gente que existe uma exclusão digital. Isso é forte. Tá? Uma coisa que todo mundo falava, não, mas todo mundo tem celular. Não é bem assim. Não é que porque tem celular que você tem uma base de tecnologia para um aprendizado contínuo. Então, a pandemia ela veio trazer para a gente um problema social, mas que, depois de passado isso, os jovens eles começam a compor uma forma acadêmica diferente. E ele traz para a gente isso, ou seja, a modalidade híbrida do trabalho, ele mostra o quanto existe um potencial ali e que você pode trabalhar com qualidade. Olha, muitas vezes eles trazem contribuições valiosas, né? Porque eles são, pelo fato de serem muito mais conectados, né? Eles mostram para a gente um mundo completamente diferente, né? E a questão do etarismo, né? De colocar esse pessoal dentro da empresa com os mais antigos ali. Como é que tem sido isso hoje? Eu acredito muito que no programa de estágio, o ambiente de aprendizado das gerações é que contribui com uma sociedade melhor. Ou seja, eu vou colocar várias gerações, vários desafios, mas se todo mundo estiver aberto para um aprendizado, existe ali uma contribuição muito mútua de geração para geração. Isso é e eu acredito que isso daí faça a diferença. Eu vejo, por exemplo, o meu filho, ele estava fazendo estágio numa multinacional. Tem 24 anos. E essa multinacional, realmente, ela vem com uma idade muito maior. Não é comum, mas a idade deles são mais avançadas. E ali ele conseguiu ver o quanto é rico você trabalhar com outras gerações e perceber que ali, aqueles desafios, aqueles momentos deles, existe uma troca, existe mesmo uma oxigenação de criatividade, de inovação, trazendo ali de uma geração mais antiga para uma geração mais nova e a geração mais nova contribuindo com o desenvolvimento dessa outra geração. Gente, isso é tão bom. É um alívio ouvir isso, né? É um alívio. É um alívio. Agora, fala um pouquinho pra gente de como funciona hoje a estrutura do VIA. Eu assistindo uns stories do VIA, uma gracinha, né? A estudante lá mostrando, aqui eu esquento a minha marmita, né? Com uma alegria, com uma empolgação tão genuína. É gostoso isso, né? Ver o jovem que, de repente, ele tá ali em casa jogando videogame, aí, de repente, pá, mundo do trabalho. E é tão bonitinho ver essa descoberta deles, né? E ali dentro do VIA, ele sente esse espaço, essa segurança, né? De ser quem ele é e estar ali para aprender e se desenvolver. É encantador isso, né? Nossa, é encantador. Bom, eu sou suspeita para falar do Instituto VIA de Acesso. Mas primeiro que eu sou apaixonada, a equipe do VIA, ela é uma equipe que acolhe mesmo o jovem. Eles estão ali realmente propondo o propósito, que é a inclusão produtiva dos jovens. E entendendo que cada geração vai ter a sua particularidade, sua especificidade, e como que a gente pode acolher tudo isso. Quando a gente vê os jovens ali, eles andando, são mais de 1.000 jovens por semana que circulam dentro do VIA, a gente ali olha e percebe o quanto que a juventude, ela traz vida. Ela traz para a gente vontade mesmo de aprender, vontade de estar lá com eles. Então, para a gente, assim,
cada vez que a gente vê um story, a gente vê uma publicação do jovem falando do VIA ali no mundo do trabalho, gente, é um orgulho muito grande, porque isso é um impacto social que o Via de Acesso pode promover. Isso não tem preço, né? Tem valor. Tem valor, exatamente. Que coisa gostosa. E assim, nessa trajetória toda do Via, já são quantos anos? 22 anos. 22 anos. Quais foram assim, as empresas que já passaram por lá? Quantos clientes hoje o Via atende? Cita pra gente alguns dos clientes. Bom, nós temos hoje uma base ali de mais de 200 clientes, 200 parceiros. A gente atende no nível nacional, tá? Então, tem ali o programa. Temos grandes empresas que a gente fala que são as melhores práticas em ESG, então eles estão envolvidos mesmo nesse movimento social de inclusão produtiva e empregabilidade. Alguns clientes, eu vou falar um ou dois, mas significam vários ali, sabe, gente? Para a gente não excluir ninguém, porque todo mundo ali a gente tem um carinho muito grande. Seja a DASA, seja a Ingra Micro, a Ticket, são empresas assim que a gente tem um orgulho, sabe, muito grande de falar que são parceiros do Via e estão nessa trajetória. Gente, tem vaga deles? Podem se cadastrar, porque são empresas que têm a empregabilidade na veia. Isso é muito importante, né? Porque, assim, a gente vê modelos de negócios que só prosperaram porque acreditaram, porque fizeram boas parcerias, né? E assim, a gente vê que realmente, assim, vale a pena investir no jovem, né? É o ouro que a gente tem, assim. A gente fala assim, não, se a gente compreender as fases, né? Respeitar o jovem, a gente consegue extrair dali talentos que são... E tem um case de sucesso, assim, que você pode contar pra gente, de algum aluno que saiu de lá, que chegou lá tímido e, de repente... Olha, talento tem em qualquer lugar. A gente fala que talento estão em todos os lugares. As oportunidades que a gente tem que trabalhar para trazer para eles. Um case de sucesso, até eu estava conversando com uma pessoa, né, que já se aposentou e ela estava dentro do Via e ela cuidava da parte de projetos sociais. E a gente tem um case de uma jovem que ela entrou no projeto social, então era uma jovem ali em alta vulnerabilidade socioeconômica, ela se desenvolveu no projeto social, ela entrou como aprendiz numa empresa, depois ela entrou como estagiária em outra empresa, tá, dentro desse circuito de sustentabilidade de carreira mesmo. Bom, ela foi efetivada, depois ela foi expatriada para Madrid, porque a empresa entendeu o talento dela. Uau! Hoje ela já está na 3ª ou 4ª, na Europa, não está mais dentro do Brasil, em empresas. E você vê, ela entrou como no projeto social do Via. Então, ela entrou bem antes do programa de estágio. Então, a gente tem alguns cases que para a gente faz super sucesso, que a gente vê além. Poxa, ele foi construindo a carreira e a gente foi ali... trazendo para ele a importância dele acreditar no seu potencial e onde ele chegou. Ai, gente, mas é muito gostoso. É muito gostoso. Motivo de orgulho. Muito. E como que funciona hoje? Quais são as ramificações? Tá, então o Instituto Via de Acesso é uma organização sem fins lucrativos que atua no terceiro setor. Hoje nós somos certificados como entidade beneficente de assistência social e os nossos programas, seja de agente de integração, no programa de estágio, entidade de aprendizagem, na área do programa aprendiz ou projetos sociais customizados ali pelas empresas, a gente trabalha muito a diversidade e a inclusão. Então, isso é o primeiro pilar que a gente tem, que é a inclusão produtiva para jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica e risco social. Então, o que a gente traz para as empresas é o letramento social, é o quanto elas podem contribuir no impacto social, desenvolvendo esses jovens, dando oportunidade do seu primeiro trabalho formal, vamos pensar assim. É muito gratificante, né? Muito. Quanto tempo já você faz parte do Via? Eu tô há 14 anos no Instituto então Via você já de viu Acesso. Muita história de sucesso, né? Eu fiz carreira no Instituto. Isso, muito bom. Então já tem várias histórias, pegou várias mudanças econômicas e tudo mais. E hoje, assim, quando você, enquanto profissional, colaboradora do Via,
Quando você olha assim para sua, agora pessoal, né? Quando você olha assim para sua carreira, assim, quanto isso trouxe para você assim de crescimento pessoal? Nossa, muito, porque você trabalhar para a área social e quando você pega um público assistido ali, que você vê o impacto social que você está gerando, porque ele também não te conhece. Se você pensar, eu não sou a ponta, né? Porque eu entrei como assistente de relações externas, que é a parte comercial que a gente fala, é onde que eu Sim. vou buscar as oportunidades da empresa. E fui crescendo, hoje estou como superintendente geral do Via de Acesso. Ali, esse crescimento ele não sabe da minha ponta, ele não sabe que como que entra essa oportunidade. Então, quando eu vejo um jovem lá e ele fala assim, por exemplo, eu sou da DASA. Aí eu lembro do começo, do início que você traz uma empresa, como que você desenvolve a oportunidade, como ele chegou lá. E aí você fica pensando que você mudou aquela geração e as próximas. O Gente. quanto você contribui. Então, eu como pessoa, né, até eu tenho uma filha também que ela fala assim, ela trabalha em mercado de capitais, e ela fala assim, é tão bonito, mãe, porque o que você faz é só amor. É É verdade, só Mayra, é parte social. É verdade. quanto que você contribui para o mundo para melhorar a sociedade. Isso faz a O diferença mesmo. impacto, né, O das ações. impacto. Agora, falando sobre a captação desse cliente. O cliente hoje, ele consegue entender um pouco mais essa necessidade? Ele procura por vocês, ele vai atrás dessa informação, olha, eu quero respeitar as normas, eu quero respeitar o indivíduo, eu quero incluir as pessoas. As empresas estão mais conscientes sobre essas questões? Eu acredito que são mais conscientes, sim, estão, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe um processo para a gente de uma reforma muito grande. Então, seja individual, seja na forma coletiva. Nós temos aí todas as empresas, e eu coloquei alguns nomes, mas todas elas têm uma preocupação genuína mesmo na inclusão produtiva. O que a gente faz é aportar ou apoiar essa inclusão. Quando a gente fala em letramento social, a gente vai falar um pouquinho das especificidades, sabe? Dos grupos minorizados ali com números, com dados. Mas falar que elas não entendem, não, elas sabem sim. E elas têm um altruísmo corporativo muito grande de trazer esse jovem para dentro da empresa e desenvolver. Então, é muito gratificante quando a gente vê, dentro do nosso processo ali das empresas, a conscientização de todas elas. Além da conscientização individual, porque são, né, seres humanos ali que conduzem aquele CNPJ. E aí você vê o quanto você trabalha com ele de apoiar apenas, porque aquela construção já está feita, porque existe de forma genuína a vontade deles de desenvolvimento. Isso é tão bom, né, de ouvir, tão gratificante, porque eu, durante muitos anos, dei cursos, né, na área de atendimento e coisa e tal, e sempre tendo que mostrar para o cliente, né? Fazia cliente oculto, né? E mostrar para o cliente, olha, você precisa fazer assim, você precisa atender, provar, né? Eu acho que assim, as empresas hoje não têm essa, como que eu vou dizer assim, as pessoas estão mais atentas, né? As pessoas, né, de uma maneira geral, estão mais atentas a essas questões, né? Não é só a questão do receber bem, é o tratar bem, é o acolher. Então, tudo isso acaba reverberando tanto na saúde do colaborador ali, né, no dia a dia, como na própria entrega que ele faz para o cliente, porque uma empresa consciente, ela entrega também um bom serviço, um bom produto para o seu cliente, né? Isso é maravilhoso. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, porque o nosso horário aqui, gente, voa, né? Como, eu vou até pedir para você falar para aquela câmera, para as empresas que querem contratar os serviços do Via de Acesso. Como elas devem proceder? Pode ficar ali com aquela câmera à vontade. Bom, então vamos lá. Bom, primeiro é acreditar que o Via de Acesso ele vai ser um agente de integração ali como apoiador de vocês. A gente vai dar segurança e tranquilidade, seja na parte legal, seja na administrativa. Nós acreditamos muito na seleção. A gente acredita que o perfil do candidato, alinhado com a cultura da empresa, ela traz uma assertividade muito grande. Então, você pode acreditar que o Instituto ele vai apoiar você, sim, nessa contratação, dando a parte legal ali para vocês, mas pensando que nós somos parceiros. E nessa parceria é pensar que a inclusão produtiva ela vai mudar as gerações e a gente está contribuindo com a sociedade. Ai, muito bom mesmo.
Muito obrigada pela sua disponibilidade, a sua Obrigada. presença aqui, esclarecendo tantas informações que o empreendedor ele tem essas dúvidas e já sabe com quem pode contar, né? Ai, muito obrigada, muito obrigada mesmo. E quem sabe a gente vai marcar um próximo bate-papo, porque eu tenho muitas questões, muita coisa para perguntar, sobretudo sobre questões da própria educação corporativa, né? Como tem evoluído em termos de estágios, trainee. Vai ser uma honra para a gente. Muito obrigada. Ótimo, muito obrigada. Obrigada. Bom, o podcast da Escola de Negócios encerra por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.